Então, muito boa noite, amigos. Gratidão estarmos juntos mais uma vez para refletirmos um pouquinho sobre essa doutrina tão libertadora, né? Que Jesus possa nos amparar através dos amigos, seus prepostos, a fim de que o coração e a razão entenda as lições que tanto ele nos proporciona através da espiritualidade amiga. Concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Cinzel é aquela ferramenta que os escultores usam, que ao toque de um martelo, de uma marreta, de algo para que possa ser imprimido com força, começa então a esculpir uma pedra bruta, um mármore bruto, para que se transforme em algo belo, em algo que possa transmitir uma vivacidade, uma luz, uma ideia do belo, do formoso, da vida em si. E assim é a dor, como tal cinzel. Ela vai esculpindo dentro de nós a nossa intimidade, a fim de que a gente possa burilar as paixões, aperfeiçoar e, principalmente, trazendo a doçura do coração, daquele olhar que já é capaz de amar e de burilar os sentimentos a fim de que a gente possa, então, nos aperfeiçoar. É difícil fazer o homem, enquanto humanidade, compreender que a dor, o sofrimento, é um benefício, é um bem. Quando nós olhamos, esquecendo essa afirmativa, e a gente mergulha no nosso sofrimento, a gente pensa, puxa, mas não é tão bom assim? Como assim? Parece uma contradição em dizer que o sofrimento é bom. Pois é, nós então hoje vamos trazer esse tema à luz do Espiritismo, trazendo também uma análise da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através da espiritualidade amiga, que também colabora, através das mãos de Divaldo Pereira Franco, que trouxe as psicografias, e vamos tentar olhar diferente para aquilo que nós chamamos de sofrimento, para as nossas angústias, para as nossas dificuldades, tentando ter esse olhar que essa espiritualidade nos traz, a fim de que quando a razão e a consciência, cultivando pela razão, pelo entendimento com mais clareza, possa até suavizar as nossas dores, as nossas aflições. Porque a grande pergunta que fica e que deveremos nos fazer é por quê, né? Qual a necessidade, por que sofremos? Ou o que aquele sofrimento traz para nós? Existe no estudo de Leon Denis é um clássico pós-Kardec, né? Ele viveu ao tempo de Kardec. Segundo as informações, se ele não cumprisse a missão, se Allan Kardec não cumprisse a missão do Consolador, de organizar, de trazer tudo isso para nós, seria então Leon Denis que faria essa tarefa, teria essa missão. Então ele traz numa beleza tão grande, num livro que é muito fácil de ler, mas que traz uma profundidade. E que quando a gente vem e busca ali, no olhar de Joana de Ângeles, que traz para nós
no olhar que nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender que já na sua época ele traz com grande maestria essa questão para nós. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? Aqueles que tiverem vontade de fazer uma leitura mais aprofundada, porque às vezes nós temos a expiação, ou seja, as nossas dores, os nossos sofrimentos a título de uma punição ou a título de um castigo, que na verdade não é, né? Toda dor e todo sofrimento está dentro de nós. E que existe uma solução para que evitemos essa dor e esse sofrimento. Mas só o tempo e o discernimento que nós vamos crescendo e tendo que nós vamos compreender, né? O que há de importante nisso tudo. E ele começa com uma visão muito grandiosa. E se nós pararmos para pensar, tudo, absolutamente tudo em a natureza sofre. Para termos uma árvore frondosa, seus frutos ou as suas flores ou a sua sombra, a semente sofre com a terra dura para arrebentar o solo e se direcionar então para a luz e aguentar todas as tempestades, os acontecimentos climáticos e até mesmo do homem, que devasta muito, para poder nos oferecer isso. Nós também podemos pensar, olhando o animal, por exemplo, por que os animais sofrem? Já que nesta fase o princípio inteligente, na maioria das vezes, já se individualizou, né? A não ser aquelas alma-grupo que a gente fala, como um formigueiro, como todos aqueles acontecimentos ali que geram em torno de um aprendizado que cada um tem a sua função. Mas os animais, já com o crescimento e a própria evolução de si mesmo, têm os seus sofrimentos. Sofrimento de perecer no corpo físico, de adoecer, de ser caçado, de ser abatido, o sofrimento que a própria humanidade ali, avançando para o hominal, lhe impõe. Já que eles não têm expiação. E aí os espíritos vão nos dizer que é a dor evolução. Então a gente percebe que a dor, expiação ou sofrimento, no caso nosso, na fase hominal, em que nós causamos o próprio sofrimento em nós mesmos, ainda nas outras fases, nos outros reinos, tudo sofre, a fim de se transformar, de se construir, de prosperar, de progredir. Então, essa ideia muito clara que a gente faz de todas essas fases e daquilo que os espíritos trazem para nós, nós vamos chegando a uma conclusão que, se a dor não se abatesse em nós de alguma maneira, como iríamos aprimorar os nossos sentimentos? A princípio, segundo o Evangelho, tivemos sensações. Avançado e corrompido, começamos a ter as emoções. Aprimorado e mais esclarecido mediante a luz do existir e do quem sou eu, vamos trabalhando esse sentimento. Então os espíritos nos explicam que o sofrimento é um bem que nos acontece. Porque aqueles espíritos que nós possamos dizer, se não sofresse, seriam superficiais. Já que o sofrimento trabalha as sensações,
através da própria dor física, primeiramente, mas aí trabalha a dor moral. E a dor moral é ela que aprimora os sentimentos. É a dor moral que faz nos enxergarmos o outro como o próximo, como aquele que nos gera compaixão, enternecimento, aquele em que nós estendemos a mão porque sentimos que a sua dor, de alguma forma, sentimos a necessidade de fazer alguma coisa por alguém. E é importante entendermos que, seja lá qual for o seu problema, a sua dificuldade, a sua dor, nunca estamos sós. Há muitos que nos rodeiam, há espíritos benfazejos e o Senhor nos providencia com certeza aquilo que precisamos para nos fortalecer e ter a coragem de seguir adiante. Então a dor tem este papel, que é muito difícil às vezes estarmos fora da doutrina, aqui não estamos, digamos assim, menosprezando a dor de ninguém, não é isso que queremos dizer, né? Não estamos menosprezando o sentimento, a dor, a aflição de ninguém, mas que podemos compreender com outro olhar. Se nós olharmos para a dor, nós vamos pensar em justiça, certo? Não tem como nós olharmos para a dor e para o sofrimento sem pensarmos em justiça. E se nós fizermos uma reflexão aqui bem básica, bem superficial, bem rasa, podemos imaginar uma família que sofreu com a perda de um ente querido através de uma violência mais brutal, de um crime cometido onde foi tirado a vida de alguém. E esta família ou estas pessoas ligadas a esse ente querido pode pensar assim: eu desejo justiça. Normalmente é assim que pensamos. É assim que a maioria pensa. A justiça tem que ser feita. Ok, nós sabemos que a organização dos homens tão necessária para que avancemos, porque às vezes, infelizmente, temos indivíduos que precisa de uma reclusão, porque ele não pode, digamos assim, estar em convivência da sociedade para que não cometa outros e outros crimes, trazendo esta situação a tantos outros. E é necessário que as nossas leis regulamentem alguma coisa. Mas perguntamos ao coração e ao entendimento de vocês. Ok, ocorre o julgamento, esta pessoa é condenada pelos anos de reclusão para que seja tirado da sociedade. E eu vos faço uma pergunta. A justiça foi feita? Não. Não foi feita. Porque não temos a capacidade de assim o fazer. Mas se dali alguns anos e alguns anos, esta pessoa é retirada da face da terra também e vai ao mundo espiritual, encontra-se lá o criminoso, o algoz e a vítima. E alguém pode perguntar, ou ele pode perguntar, por que fui tão cedo retirado da terra? E os espíritos poderão responder, você quer mesmo saber? Porque causou, lesionou a etapa da vida de fulano, a fim de lhe tirar a fortuna, a riqueza, os bens, de alguma forma, seja lá qual foi o motivo. E agora, você deverá renascer
sentir tudo o que causou, porque é preciso se arrepender, mas só o arrependimento não basta. É preciso reparar. E é preciso expiar certas situações a fim de compreender pela dor o que causou ao outro. Então você voltará à terra e vai recebê-lo como filho. E por certo não será um filho tão fácil. Há justiça aí? Há oportunidade de reparação aí? Há dor aí? E ela ensina o quê? Então podemos compreender esta dor educativa que oferece a oportunidade de uma provação e de uma expiação, a oportunidade de reparar e de aprender através da provação de que é capaz de superar o hábito tão ruim que leva a criatura humana, por desejo de coisas, a tirar a vida de alguém. Então aí a gente consegue enxergar o amor de Deus, a justiça se fazendo, mas uma justiça amorosa, uma justiça cheia de misericórdia, que vai prender sim a criatura no elo com aquele que prejudicou, mas com a finalidade amorosa de reparar e de aprender a amar, de refazer os caminhos. Há uma justiça de amor. Então Deus manda aos seus eleitos a dor como oportunidade de reparação, de construção, de aprendizado. As nossas imperfeições, porque ainda estamos em aprendizado, faz-nos trilhar caminhos cujos equívocos, cujas angústias, cujo arrastamento do desejo, das paixões e dos nossos próprios vícios nos fazem sofrer. Então a gente passa a enxergar esse sofrimento pelo bem que ele nos faz. E devemos pensar em qualquer sofrimento que temos. Qual é o aprendizado que Deus está nos oferecendo? O primeiro deles é com esse olhar de quem já entendeu o processo de educação. O segundo deles é lutar, sim, porque não precisamos ficar em sofrimento, mas de compreender que podemos aliviar a nossa dor oferecendo ao outro o amor, o servir, o reparar e principalmente o bem que nós possamos fazer. Mas existe também, os espíritos nos dizem, e Leon Denis traz um estudo maravilhoso, que a gente pensa que tudo, todas as expiações e todas as dores são exatamente da falta que cometemos. Mas quando nós vemos aqueles espíritos que amam tanto, de certa forma, que veem num sofrimento parecendo uma expiação, mas na verdade eles nos oferecem um testemunho, testemunho da coragem, testemunho do enfrentamento, testemunho da bondade,
testemunho da resignação, tão necessário, testemunho de um aprendizado, porque mesmo na dor nos oferece uma perfeita educação. Olhemos Jesus, que tão mal compreendido foi a sua crucificação em termos gerais, em algumas crenças, com todo respeito até hoje, de que Jesus derramou o seu sangue e morreu para nos salvar. Ele demonstrou o seu sofrimento para demonstrar a nós a grande vitória sobre a dor, a grande vitória sobre a morte. E ele ressurgiu a fim de nos mostrar a imortalidade e a grande vitória da conquista espiritual. Francisco de Assis não estava em expiação. E tantos outros espíritos que oferecem o seu sofrimento porque pedem para ser o testemunho da coragem, da humildade, da simplicidade, da fé robusta, a fim de que os nossos desesperos se apaziguem mediante certas situações. Por isso também foi-nos colocado que olhemos para trás, no sentido de que quando vem aquela revolta na intimidade da criatura, ou a inconformação, ou a dor desesperada, que nós possamos olhar que é tão pouco que estamos passando mediante a dor de muitos outros. Não que nós façamos uma comparação, eu sofro menos do que, mas para que seja o nosso entendimento que nós não estamos sozinhos, no sentido de que todos nós enfrentamos de alguma maneira este sofrimento. A todos os que me perguntam por que a dor, respondo: por que polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vitral, martelar o ferro? É com o propósito de construir e adornar o templo magnífico, pleno de reflexos, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde todas as artes se combinam para exprimir o divino, preparar a apoteose do pensamento consciente, celebrar a libertação do espírito. Leon Denis. Se nós pararmos para pensar em cada ideia que ele aqui coloca, por que nós estamos trazendo desta maneira? Nós sabemos que os espíritas sabem sobre o sofrimento e que pensam sobre o sofrimento e que já colocam nos seus pensamentos que deve ter uma causa. Todo efeito tem uma causa. E, de regra geral, todos nós que chegamos à casa espírita também já sabemos que somos o causador de qualquer sofrimento que advenha, que hoje nós estamos na construção do amanhã. Se sofreremos amanhã, é que a nossa construção do agora não está muito boa. E que causaremos ali na frente os sofrimentos. E aí a gente vai ficar se perguntando: mas como que a gente enxerga as nossas paixões para burilar, para lutar contra elas, para deixar de ser egoísta, de ser orgulhoso, de ser vaidoso, de sentir mágoa, de sentir ódio, de sentir raiva, de se sentir vítima? Como que nós vamos tirar isso de nós? E aí vem as lições da vida, que a gente planeja tudo certinho muitas vezes. Mas as vicissitudes, a vida nos manda recado,
segundo a nossa necessidade. Se a gente está meio preguiçoso para o adiantamento moral, se a gente tem preguiça de fazer as lições em nossa intimidade, de processar a nossa consciência, de examinar os ensinamentos do Cristo, se a gente tem preguiça sequer de pensar sobre isso para ver o que nos cabe, o apanhado de colocarmos no nosso dia a dia, a vida dá um jeitinho, porque a divindade olha para os seus filhos. Ah, não vai assim? Então vamos chacoalhar a sua existência. E lá vem a dor, para nos chacoalhar, para que a gente, então, possa fazer alguma coisa. A dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. A dor física produz a sensação. O sofrimento moral produz os sentimentos. Para suprir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípios e ambos necessários à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. É desta forma que estamos falando sobre o aprimoramento do espírito. É preciso sofrer para adquirir e conquistar. Todas as nossas conquistas, seja no âmbito material, seja no âmbito educativo, seja no âmbito familiar, foi uma luta. E às vezes a gente conseguiu com sofrimentos. E vocês já pararam para pensar quando a gente está numa conversa, ali com os familiares, com aqueles que a gente demora para se encontrar e de repente a gente se encontra, ou com aquele amigo que se torna mais pessoal, em que a gente entrega as nossas confissões, digamos assim, aquilo que passamos. Vocês já perceberam que nós falamos daquilo que nós já vencemos com alegria incontida, e o que nós mais falamos é da dor e não das alegrias? Que às vezes o nosso conto, aquilo que nós vamos revivendo e falando, nem sempre nós buscamos os momentos felizes, a não ser que estamos assim, naquela plena felicidade e começamos a contar passagens entre nós, né, que foi assim hilária, que foi emocionante. Mas normalmente quando nós nos encontramos com aqueles em que nós depositamos confiança e trocamos as nossas ideias, e que muitas vezes a gente fala sobre a vida daquele, até que já se foi, e nós falamos dos seus exemplos, nós falamos dos seus exemplos morais, mas nós falamos muito dos exemplos de superação que aquela pessoa viveu. E quando nós falamos de superação, nós falamos justamente que nós nos atemos ao exemplo e à vitória sobre a sua dor, sobre a sua doença, sobre a doença do ente querido, sobre aquilo em que ele teve dificuldade, mas venceu, que se torna histórias super importantes e exemplos na família, e que quando a gente vai se referir àquela pessoa, a gente vai se lembrar dessas situações, em que ela enfrentou com alegria, que ela enfrentou, aceitou com coragem, e que muitas vezes as pessoas em profundo sofrimento, cujo abalo da família é de tal maneira que em vez da família consolar, é aquele que vai consolar os outros. Às vezes, na beira
na proximidade da sua desencarnação, em que a família e a própria pessoa sabe o que está acontecendo, e a gente vê essas pessoas cheias de coragem, consolando. Em vez de ser consolada, é ela que está consolando. Para a gente ver o papel do enfrentamento que a vida nos oferece e que a própria dor nos oferece. É preciso sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício desenvolvem as radiações psíquicas. Há uma espécie de rastro luminoso deixado no espaço pelos espíritos dos heróis e dos mártires. É o que nós estamos conversando aqui e agora. Sim, por detrás da dor há alguém invisível que conduz a sua ação e que regula de acordo com as necessidades de cada um. Com uma arte e uma sabedoria infinitas, trabalhando assim para aumentar nossa beleza interior, jamais concluída, sempre buscada de luz em luz, de virtude em virtude, até que nós tenhamos tornado espíritos celestes. Eu gostaria muito de poder transmitir aquilo que passei a sentir mediante alguns estudos para vocês. No sentido de que a gente olhe cheio de esperança para a nossa vida. Que a gente não se desespere, mas que a gente confie. Que a gente não desdiga contra a própria vida, como se ela fosse a nossa amargura, ou então como se ela, para alguns, infelizmente, tem o desejo de cessá-la, porque diz a si mesmo que não suporta mais sofrer. Mas de ver do bem mais alto, como se nós olhássemos bem de cima, como diz o Evangelho, subi ao monte, vai ver que a vida existe 1000 nadas, como 1000 alfinetadas, mas que quando você olha de um horizonte muito mais amplo, você vai enxergar a beleza que o seu sofrimento, que a sua vida, que tudo, todas as experiências que você está passando, a beleza luminosa que há nela. Para que a gente não se sinta de forma alguma sozinho. E para que a gente jamais perca a esperança no coração. E que entenda que o amor divino nos envolve de tal maneira que essa força, essa sabedoria infinita, que nos envolve e nos oferece aquilo que necessitamos. Que logo ali há um dia novo, um amanhecer novo, cheio de esperança. E que nós sairemos vitoriosos quando nós bem sabemos sofrer. Dizem os espíritos que o nascimento traz aquela felicidade, mas que a morte traz aquela tristeza. Porque em luta, de luta em luta, vamos envelhecendo e queiramos ou não, o corpo nos oferece dores. O desgaste orgânico nos oferece limitações até naquilo que ingerimos. Que o desgaste orgânico e a nossa intimidade nos traz doenças, porque elas estão em nós. Que a gente possa enxergar a luz da vida nesse sentido.
e que nunca percamos a esperança e que sempre olhemos com alegria, mesmo mediante da dor. Porque quando lembramos que Jesus ensinou para nós o que necessitávamos dizer ao Pai, embora Ele já soubesse, é que seja feita a sua vontade. Porque havíamos compreendido em profundidade que essa vontade soberana, infinita e inteligente é o melhor para nós. Então está doendo agora, muito, mas ainda assim é o melhor. Estou em profundo sofrimento, ainda assim é o melhor. Estou com uma doença que está me abatendo e que irá me rebater, que irá me consumir, ainda assim é o melhor. Porque os poucos anos que aqui nós vivemos é uma experiência, mediante uma imortalidade e uma vida de muitas e muitas idas e vindas, até que um dia seremos espíritos celestes. E sem esse trabalho do buril, quem seríamos? Sem esse trabalho, como que ficaríamos? E a gente vê que o Cristo veio para os doentes, mas veio para aqueles simples, cujo sofrimento já havia arrebatado muito e muito. E os Espíritos dizem: os seus corações e a sua intimidade já estava arada para que a semente do amor ali caísse. Foram essas pessoas que seguiram ele. Foram essas pessoas, não em detrimento daquelas que poderiam talvez estar em opulência, com dramas e doenças e sofrimentos, mas que pelo orgulho jamais se dobrariam, porque ainda o solo do coração não estava fértil. E o nosso coração fica fértil de docilidade e de amor, porque experimentamos na vida, temos a experiência do amor, da dor, da alegria fugaz, tão passageira e de sofrimentos contínuos, mas que ara o nosso coração inculto e que nos oferece a oportunidade fértil da terra fértil a fim de entendermos o propósito da vida. Sem o sofrimento não teríamos isso. Então a visão que eu gostaria, que eu peço a Deus, não por mim, mas pelos amigos que ouvem, que sintam isso na alma e que olhem as suas dores, as suas lamentações, as suas vidas, as suas dificuldades de maneira diferente. Mas não só a sua, a dos outros, porque nós teremos compaixão, perdão, benevolência e indulgência quando temos a capacidade de ver que cada um tem o seu momento, cada um teve o seu tempo, cada um teve o tempo que Deus nos deu a fim de cultivar isso na intimidade. Uns conseguem um pouco mais rápido, no entanto, outros se demoram um pouco mais. E que a gente, nesses tempos difíceis, segundo as predições do próprio Evangelho, em que abundará a iniquidade, ou seja, a iniquidade se referindo ao mal, que o mal crescerá. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, porque a caridade se esfriará, mas nós não devemos desistir de nós e nem do nosso próximo. Dá para a gente ir entendendo isso. Segundo Joana, no livro Plenitude, então vamos à origem do sofrimento.
Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, aqui está no Evangelho, como os decorrentes das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. E aqui nós não estamos colocando como olho por olho, dente por dente, porque são tantas as formas que a vida, a espiritualidade que trabalhou conosco nas nossas provas, nas nossas expiações, oferecem para que a gente possa reparar. Os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sobre dois aspectos que se completam, provas e expiações. A provação é a experiência requerida ou a proposta pelos guias espirituais ante o renascimento corporal. Às vezes podemos escolher as nossas provações, outras tantas temos consciência daquilo que necessitamos. E fortes e livres da carne, nós sempre achamos que daremos conta de tudo. Mas quando mergulhamos aqui na terra, com o esquecimento do passado e a dor nos aperta, a gente pensa, puxa, por que o fardo tão grande, né? Pode-se identificar essa providencial escolha na resignação e coragem demonstrada pelo educando e até mesmo na sua alegria diante das ocorrências dolorosas. Se a gente for falar para os amigos de diversas crenças que nós devemos ter alegria nas provações dolorosas, as pessoas não vão compreender, né? Mas a grande gratidão e amar a Deus sobre todas as coisas que nós podemos ofertar é a alegria de viver. Mesmo diante das provas duras. A alegria de viver é a nossa maior gratidão e reconhecimento a Deus pela nossa oportunidade de reparação. Expiação são impostas irrecusáveis, ou seja, não, eu não quero voltar para a terra porque a gente só sofre aqui. É uma lei que é nos imposta pela própria lei de causa e efeito, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Quanto mais nós nos determos no mal, mais sofrimento causamos a nós mesmos. Quanto mais inconsciente do que nós estamos fazendo aqui, por que da sua vida, o que você veio fazer, o que você está fazendo, por que eu estou nesse sofrimento, quanto mais inconsciência disso, mais danos nós causamos a nós mesmos, mais dificuldades teremos. Porque se vamos ao Evangelho em resignação, e lá no capítulo 5, sobre o sofrimento, nós vamos ver que todos sofrem, mas poucos sabem bem sofrer. E serão bem-aventurados os que sofrem, aqueles que sabem bem sofrer. Porque senão o nosso sofrimento não terá a valia de recuperação que nós necessitamos. Se nós só nos queixarmos, pouca valia educativa ela teve para nós. Enquanto a aprovação constitui forma de sofrimento reparador, que promove as expiações, apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delutuoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Joana vai fazer uma análise de Siddhartha
Gautama, sempre enrola o nome dele. Vocês sabem que é considerado o nosso Buda, né? Que muitos seguem. E ele era um jovem muito rico, um príncipe, e que vivia dentro daquele castelo que os seus pais não queriam que ele percebesse o sofrimento do mundo. Mas um dia ele sai daquelas muralhas e encontra aquilo que ele nunca havia encontrado: velhos, idosos, doentes, em pleno sofrimento, cujo que lhe chocou muito. E ele sai, então, aí em profunda meditação, e tem muitas coisas desse pensamento em que os próprios espíritos, como Joana, analisa e descreve da mesma forma, apenas apresentando o lado espiritual das questões. E a grande conclusão para a cessação desse sofrimento passa a ser o caminho do meio, que o próprio Espiritismo fala. Quando nós vemos lá no aperfeiçoamento, no capítulo do aperfeiçoamento moral do Livro dos Espíritos, vai falar das paixões, vai falar de todas essas situações que nos causam sofrimento. E o que eles vêm apontando, os imortais, é o caminho do equilíbrio. Quando desejamos demais, quando temos um desejo desenfreado, que é uma paixão acrescida de um desejo desenfreado, nós estamos numa extremidade. Aquela paixão que deveria ser o equilíbrio da conquista e do progresso, torna-se então um vício, uma paixão que vai trazer prejuízo espiritual àquele ser. Ou quando temos de menos ou nenhum interesse, também passa a ser um vício, porque paramos de lutar pelo nosso progresso e pelo progresso dos outros. Então, o caminho do meio se mostra o equilíbrio sobre as paixões. Porque uma paixão viciosa, como nós entendemos dentro da doutrina, é o desejo acrescido de algo que está em desequilíbrio. Porque o nosso egoísmo, a nossa vontade ou o nosso interesse pessoal, que é igual a egoísmo, faz com que desenfreadamente nós tentemos a conquista, independente se estamos ferindo o direito de alguém, se estamos cumprindo com o dever mediante as criaturas, nossos irmãos. E aí então nós cometemos delitos que às vezes não enxergamos e outras tantas não damos importância, porque o que está no objetivo principal da criatura orgulhosa, invejosa, cheia de egoísmo, cheia dos seus interesses pessoais, é a conquista independente de como ela é feita. E aí se torna uma paixão, se torna um desequilíbrio. Coisa que lá atrás, neste povo que tanto estuda e tanto busca um aperfeiçoamento, já era conhecido por eles, né? Então, ela vai tratar aqui do que ele dizia, mas nessas três situações: o sofrimento do sofrimento, né? O sofrimento da impermanência, que vai dar um tempinho de nós dar uma olhadinha, sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Dos condicionamentos, nós vamos aqui dar uma adiantadinha, né, por causa do adiantado da hora. O sofrimento do sofrimento são as angústias que nós causamos por nós mesmos e passamos a sofrer por algo que nós desejamos e que nós nos frustramos ou que nós não conquistamos, que gera um sofrimento. É um sofrimento sobre um sofrimento. Da impermanência se torna muito mais fácil de olhar, entre aspas, que nós nos detemos em sofrimentos por escolhas que nós desejamos ter aqui e agora. E que nós,
pouco paramos para pensar que todas as coisas da matéria, da terra, em que diz respeito a posses, a poder, a todos esses quesitos, existe uma impermanência. Por quê? Lembra do jovem que contamos a história, que tirou a vida do outro porque queria, então, a sua fortuna? Pois é, a sua fortuna é impermanente. Aprove a Deus trocar de mãos, porque quando fecharmos os olhos de carne, nada é nosso. É nosso só o que vivemos, as experiências, o amor, o trabalho que fizemos, as virtudes que conquistamos. Isso é nós levamos. O resto, nem o pelinho do vosso braço é seu, porque fica. Então, nós geramos para nós um monte de sofrimento, porque nós esquecemos, ou então a gente faz de conta que não tem uma finalização aqui na vida. Que nós devemos contar quantos anos temos, qual o propósito, quem sabe a gente viva mais 10, mais 15, vai 20, não sei. Mas o que a gente vai levar? O que importa é essa luta desenfreada, descabida, às vezes proporcionando mal a outras pessoas por aquilo que nós queremos tanto e que nós não levaremos. Ou então por aquelas pessoas que nós temos um ranço, que nós temos um sentimento horrível e que a gente depois da morte fica lá no cartório. Você não vai transferir esse bem para fulano, né? E que a gente não pode fazer nada, porque será transmitido. E se fulano não ganhar agora, poderá retornar dentro desta família, cujo detentor de todos esses bens vai ser ele, o seu inimigo. Você poderá recebê-lo como filho ou não, morrer um tanto antes, um quanto novo, e transmitir aquela herança cuja desdita da sua vida foi a situação causada, e quem que é o herdeiro de tudo para viver na próxima vida? Aquele que você não queria, em que foi a causa de todos os seus males. Vê como é pequeno o nosso pensamento. Então nós somos convidados a repensar as coisas, a repensar na vida, a repensar nos nossos objetivos. Sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. A conduta moral e mental dos homens, quando cultivadas as emoções, da irritabilidade, do ódio, do ciúme, são todos esses vícios e essas paixões que geram para nós sofrimento, abrindo campo para a instalação das nossas enfermidades. Sabe o que os espíritos às vezes dizem para nós, que a gente fica a repensar? Nós construímos com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos nós olhamos um objeto, queremos transformá-lo ou construir, e nós nos empenhamos na transformação. Mas com os nossos pensamentos nós também construímos num mundo infinitamente de dimensões variadas os nossos desejos. E segundo os espíritos, às vezes nós causamos tantas dificuldades e fluidos deletérios que nós criamos vibriões. Sim, vibriões que nos atacam a alma, o perispírito que deságua no nosso corpo físico. Quando Jesus suscitou o perdão, quando ele ou os espíritos imortais disseram que Jesus entendia a caridade como indulgência ao próximo, perdão e benevolência, o benefício do bem a todas as criaturas, quando ele diz
para nós que, se pensarmos, já construímos, quando perguntado a ele sobre os desejos, e ele diz, em verdade, se pensastes, já fizestes. Ele demonstra que o cultivo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, vitalizando em nossa mente coisas boas, mas às vezes coisas ruins, retornam a nós mesmos. E que nada mais é das nossas enfermidades ou da nossa desdita, aquilo que cultivamos na alma, em nosso ser. A cada um tem a consciência que cultiva. Então, desta forma, neste pensamento amplo, desses espíritos iluminados que trazem a nós, que nos convidam a reformar a nossa intimidade. Ninguém fará isso por nós, somente nós é que trabalharemos a nossa intimidade. E aí nós vamos ver coisas enormes acontecendo na Terra em termos de sofrimento da humanidade, enquanto as consciências estiverem adormecidas. Quando tivermos um olhar todo esperançoso, quando tivermos a gratidão mesmo diante da dor, quando tivermos, ou se nós temos, vamos colocar assim, a certeza de que cada momento é o melhor para cada um de nós, e a nossa consciência, o nosso coração se iluminar, tudo será mais fácil, mesmo diante da dor. Então, agradecemos a oportunidade de conversarmos. Sabemos que esse assunto não é assim tão, digamos assim, a gente vem, ouve falar do sofrimento, parece pesaroso. Mas olhemos que esse olhar maravilhoso, magnífico desses espíritos que nos dizem o bem que é. Afinal, da pedra esculpida descobrimos uma grande esmeralda. Não tem outro jeito. Sejamos luzes, tenhamos o olhar para a vida com gratidão. E saibamos que nunca estamos sós. E que isso também passará. Como diz Emmanuel a Chico, quando ele pede a Emmanuel, pergunte à senhora, né, Maria, o que fazer desse sofrimento, porque ele estava angustiado. E ele volta e diz a Chico o que ela disse, que isso também passará. Né? Então, vamos orar, abençoando o nosso dia, a nossa vida, a nossa família. As criancinhas retornando. Então, vamos fechar os nossos olhos, à nossa maneira, rogar nos nossos pensamentos por todos nós, dizer adeus mais detidamente, da nossa gratidão, mas também dizer ao Pai das nossas necessidades, da necessidade dos nossos irmãos. Roguemos por eles, pela família, pelos amigos, por todas as pessoas necessitadas, que todas encontrem coragem, força, resignação para passar pelas suas existências cheio de alegria, que a paz se faça em nossos corações. Abençoa, Senhor, os familiares que em casa deixamos. Abençoa também, Senhor, em especial, aqueles que ficaram e que ainda não estão em nossa lembrança, mas que nós, de certa forma,
lhe deixamos algum mal. Possa, Senhor, abençoar todas as criaturas e nos abençoar a oportunidade de correção, para que amanhã sejamos, Senhor, aqueles espíritos mais próximos de Ti, amorosos, que o nosso coração se enterneça mediante o sofrimento alheio, se enterneça mediante nós mesmos, que Deus possa nos auxiliar a coragem e a força, e que nós também possamos ser úteis, Senhor, para todas as criaturas que nos rodeiam. Gratidão pelo passe reconfortante que iremos receber, pela água a nós ofertados, por tudo, Senhor, que o lenitivo da alma, através do seu Evangelho, se concretize em nós. Gratidão, Senhor. Sê conosco uma vez mais. Que assim seja.